agora que a gente já entendeu, né, que o blog post não tem nada a ver com a blogueiragem, a gente vai começar a olhar um pouco para essa ferramenta, entendendo que ela é uma ferramenta que tem uma estrutura preparada para dar mais visibilidade para o site do escritório no Google. Acho que essa é talvez a principal diferença do tipo de conteúdo que a gente chama de blog post para os outros tipos de conteúdo que a gente mostrou ali no início, né? Então, para pegar um exemplo, o artigo escrito pelo sócio, por uma sócia do escritório, fazendo um comentário sobre uma atualização de lei, uma novidade jurídica, ele é um conteúdo autoral e que traz a visão, o olhar daquele sócio, daquela sócia ou do próprio escritório sobre aquele tema. Numa estrutura, né, numa forma de escrever que naturalmente vai seguir a lógica de raciocínio do autor. E isso é diferente da maneira como a gente produz, como a gente constrói um blog post. É possível, por exemplo, a gente fazer blog posts sobre esse mesmo assunto que o sócio ou a sócia escreveu num formato de artigo de comentário, um artigo informativo. Por quê? A estrutura do blog post, a maneira como esse texto vai ser construído, ela é pensada, como a gente falou há pouco, sob a perspectiva do marketing, sob a perspectiva desse conteúdo, esse texto do blog post ser uma ferramenta de marketing que, principalmente, dá mais visibilidade para o escritório no Google. É isso, Rafael? Exatamente. Eu estava pensando aqui, enquanto você fala, para as pessoas entenderem a potência dessa estratégia. O que acontece? A pessoa, para entrar no seu site, ela precisa ou saber o endereço do seu site, aí ela vai digitar o endereço dela aí na barra, ou ela vai acessar uma rede social, ver um link, conheço o nosso site, clicar naquele link e chegar no seu site. Isso tem vários nomes, tá, técnicos para isso, mas a gente fala outro dia. Link de referência, enfim, tá, por aí vai. Ou ela vai digitar, outra forma dela achar o seu site, ela digitar um termo no Google de interesse dela e o seu site aparecer. Então, assim, pensa no seguinte, quantas pessoas hoje digitam por um serviço que você faz? Um pedaço de pessoas, né? Um bom público de pessoas digitam sobre o serviço já. Escritório de advocacia especializado nisso. Escritório de advocacia para o segmento tal. Agora, quantas pessoas estão digitando hoje no Google sobre reforma tributária? Sobre reforma trabalhista, sobre, enfim, vários temas que têm a ver com o seu serviço, mas eles estão num nível acima de consciência. Então, quando você produz um texto para blog falando sobre temas como reforma da Previdência, reforma qualquer que seja, um tema que surgiu, uma lei que mudou, ou um pedaço do seu serviço. Quantas pessoas hoje buscam por divórcio, de repente, no Google? Quantas pessoas estão querendo saber quanto tempo leva um divórcio? Sei lá, tomara que não muitas, né? Ou tanto faz também, se a pessoa quiser separar, separa. Mas quantas pessoas buscam por esses temas que são mais amplos, sabe? Então, quando você produz conteúdo sobre divórcio, você fala, mas eu não estou falando sobre o serviço, mas você vai falar em breve. Você está falando sobre o começo da jornada. Então, você consegue muitos acessos ao site falando sobre temas que, digamos, não seja um tema fim do seu negócio, mas que seja o começo da jornada de consciência para uma pessoa. Quando você coloca esse conteúdo numa ferramenta de blog, numa área de notícias, dentro do seu site, as chances dele aparecer para as pessoas que estão buscando o termo no Google são grandes, e aí você começa a ter acesso. Por isso que está aqui nesse slide aqui, ele dá mais visibilidade para o site do escritório. Porque simplesmente as pessoas vão estar buscando sobre aquele tema, e elas vão chegar no seu site. E aí, se o seu conteúdo for interessante, responder as dúvidas que ela tem na cabeça, certamente ela vai querer conhecer mais sobre você, ela vai querer ficar com o seu contato, então ela vai querer saber se tem uma área de assinatura para newsletter, ela vai querer saber quais são as redes sociais que você está, para ela poder seguir e receber mais conteúdo. É uma forma de salvar você. Quando ela acessa o seu conteúdo e gosta de você, uma forma de salvar você numa caixinha para ela acessar depois é seguindo nas redes sociais ou é assinando newsletter, enfim, tem várias formas de fazer depois essa fidelização.
É Mas, isso, Mari? exato, esse primeiro contato acaba acontecendo muito motivado quando a gente usa essa estratégia do blog post, essa ferramenta, esse conteúdo, né? Vou pegar o exemplo que você trouxe sobre divórcio, por exemplo, vai vai fazer com que o site ganhe mais visibilidade naquele tema específico, né? E é o tema que a pessoa está buscando. E aí, quem está aqui nos ouvindo pode estar pensando, mas isso pode fazer muito sentido usando esse exemplo do divórcio, para quem presta serviço para a pessoa física. Vamos lá. Se você é um escritório que trabalha com planejamento sucessório, uma família que tem muitos negócios que precisa do seu serviço de planejamento sucessório, divórcio é um tema que pode estar ali dentro da sua estratégia de conteúdo, porque tem impacto nesse tipo de serviço. Então, esse é um exemplo para a gente entender que essa estratégia de falar sobre... Não, é óbvio que o site, talvez, usando esse exemplo do planejamento sucessório, talvez no site do escritório vai ter uma área específica institucional que está falando desse serviço do planejamento sucessório, talvez tenham artigos dos sócios falando sobre legislações que tenham influência, impacto, ou, enfim, outras questões mais profundas sobre planejamento sucessório, mas, de repente, para a pessoa que está naquele momento, né, lá, o dono do negócio que está passando, que eventualmente está correndo risco de enfrentar um divórcio, está pensando naquela questão específica e o impacto que isso pode ter nos seus negócios. E aí, nessa hora que ele vai fazer o quê? Ele vai no Google para buscar sobre divórcio, ele não vai buscar sobre planejamento sucessório, é aquilo que o Rafael falou. É um outro nível de consciência. E o blog post, ele tem essa estrutura preparada para dar mais visibilidade para o site do escritório nestes recortes específicos, né? Porque uma coisa, como o Rafael trouxe, é a pessoa aí, depois que ela já entender que o divórcio pode ter impacto na sucessão dos negócios dela e tal, e aí ela passou por uma jornada de compreensão de vários assuntos, para daí ela chegar a buscar por uma assessoria de planejamento sucessório. E aí talvez ela nem vá no Google para fazer essa busca específica, e ela vai nas indicações e tal. Mas até isso acontecer, tem uma série de etapas que a pessoa passa de informação, de busca de informação, que vai fazendo com que ela tome consciência, vá compreendendo que esse serviço, né, que no nosso exemplo do planejamento sucessório, pode ser importante e que tenha relação com aquela situação pessoal que ela está passando. Isso é um exemplo, né, de como que a gente pode fazer com que essa visibilidade aconteça usando aí a estratégia do blog post.